Já precisou de suporte na lavoura? Eu já. E nessa hora foi muito importante ter o Conecta no meu autopropelito. O Conecta é um serviço de acesso remoto exclusivo da Stara, que coloca você em contato direto com a fábrica. O técnico visualiza as informações do topper, acessa a máquina à distância e me ajuda em várias situações, como nas calibrações. É rápido e simples. Então você já sabe. Se precisar, Conecta. O pós-venda ágil e sem custo direto na sua cabine. Muito bem, está na hora da gente falar um pouquinho sobre o mercado da soja. Você que acompanha o mercado da soja de perto sabe que existem fatores técnicos, existem fatores fundamentais que fazem os preços da soja variarem aí para mais ou para menos, enfim. E o que a gente tem visto nas últimas 2 sessões, pelo menos lá em Chicago, é uma pressão negativa acontecendo depois da soja tentar romper aquele patamar dos $12 por bushel lá na semana passada e não conseguir. O que a gente pode entender dessa movimentação? Tecnicamente, o que os gráficos estão mostrando para a gente? E, mais do que isso, o que os fundamentos estão mostrando para a gente? Explicações que serão trazidas aqui para a gente pelo Aaron Edwards, consultor Aaron Edwards, direto lá dos Estados Unidos. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas mais uma vez. E eu começo te perguntando, se a gente tiver que olhar para fatores técnicos e fundamentais, todos levam para uma mesma conclusão? Qual é a tendência para o mercado? E depois a gente fala de cada um individualmente aí, Aaron. Perfeito. Olha, essa recuada que a gente viu é normal, o mercado ter um ajuste em movimentos de alta, até um ajuste grande, é uma movimentação rotineira. O mais interessante para mim tem sido que até então, toda vez que teve uma queda nos preços, nós temos encontrado demanda, tem tido compradores. E isso mostra o quadro fundamentalista que continua forte. Continua um quadro fundamentalista ativo, continua com esse cenário de apertos de estoques e até agora tem evidência que o mercado ainda quer soja. Essa tem sido a evidência. Isso é uma motivação para alta em Chicago. Só que daí tem os pormenores aí a serem analisados, né? Até quanto essa alta pode se concretizar, certo, Aaron? Perfeito. E é uma excelente pergunta. Eu sempre falo com os produtores que mercados altistas, eles só são bons se você usa eles. É verdade. Ficar assistindo o preço alto não ajuda, né? Tem que vender mercado forte. Mas se você olha assim, o risco para cima, o risco para baixo, ao longo de todo esse processo dessa alta, nós temos acompanhado alguns sintomas dessa alta, que é o prêmio forte, que é o fato dos contratos mais próximos de vencimento estar negociando acima dos contratos mais para frente, e até o ponto que esse é o acelerador do mercado, o mercado está desacelerando essa pressão de alta. Os prêmios no leste do cinturão dos Estados Unidos começaram a dar uma quebrada, no parte oeste pararam de subir. A tendência do prêmio no Brasil, entre agora e a safra, tem uma recuada, então os prêmios estão desacelerando e também essa questão do contrato futuro negociar acima do contrato mais para frente. Por exemplo, março já está negociando acima de janeiro, ou seja, o mercado está te pagando para você esperar até março, um pouquinho, não é muita coisa, mas é um pouquinho. Então mostra que o mercado, essa pressão altista está desacelerando. Isso é um fator muito relevante. Legal. Vamos então aos detalhes. Quando a gente olha tecnicamente, o que você observa para justificar que ainda tem alguma força para continuar subindo aí o mercado da soja, lá em Chicago? Perfeito. A gente bateu na casa dos 12, testou ali, fracassou, aí tecnicamente é uma movimentação natural que ele está agora procurando piso. E a gente vê, para sustentar a tendência de alta, a gente olha para a média móvel
se negociar mais ou menos que nem negociou hoje, se negociar amanhã, na soja a gente já vai estar nessa média móvel de 20 dias. Se sustentar isso, tecnicamente, tem motivo para pensar que a tendência de alta está intacta e a gente tem mais um caminho aí para cima nos preços. Então, os dois patamares que eu olharia, a gente vai parar ali na casa dos 11,50, 11,60, isso vai ser o lado de baixo dessa movimentação, ou a gente vai cair abaixo desse nível? E na alta, se a gente voltar a subir, a gente consegue superar os 12, porque da primeira vez não conseguiu. Então, se não conseguir superar os 12, vai ser bem difícil, ao meu ver, tecnicamente, a gente superar isso no curto prazo, do ponto de vista técnico. Bom, tecnicamente está explicado para a gente, então, quais são as possibilidades que, pelo que eu entendi, meio que coincidem com os fundamentos que a gente tem hoje na mesa para serem analisados, certo? A situação é a mesma. Existe uma possibilidade de uma movimentação positiva baseada nos fundamentos, mas essa movimentação tem limite. Tem limite. E eu acho que isso é uma lição importante para ficar de olho nos mercados. É muito fácil, quando todo dia a soja sobe mais, você pensar que todo dia vai continuar subindo. E, até certo ponto, todos os fundamentos estavam intactos para isso e ainda estão, verdade seja dita, mas em proporções menores. Eu acho que a imagem mental melhor é que o mercado não está em ré, mas tirou o pé do acelerador. Né? Então, assim, se vai parar e colocar ré e retroceder o preço, aí a gente está por ver, mas tirou o pé do acelerador, está pensando em pisar no freio, está mais ou menos nesse ponto o mercado hoje. Então vamos lá, tem alguns fatores que o Aaron enumerou aqui para a gente, que é a questão das vendas secundárias. Esse é um fator ainda positivo e de fôlego para o mercado, certo? O que seriam essas vendas secundárias, Aaron? Pois é muito interessante, uma notícia que são digamos, os miúdos do mercado, mas que interferem. Tem um mercado de containers, que em vez de colocar no rio e o fluxo normal, carrega os containers, e o que é interessante sobre isso é que manda para qualquer canto do mundo. Esse mercado aqui nos Estados Unidos continua bem aquecido, até mais aquecido do que o transporte convencional, o spread entre essas duas formas de transporte. O que é interessante para mim sobre isso é que mostra que há ainda uma demanda mundial, inclusive para destinos que não são os destinos tradicionais, digamos assim, ou primários, mas há demanda por alimento, há demanda por grãos. E isso só confirma todo esse quadro de escassez, todo esse quadro de que o mundo parece estar querendo comprar grandes quantidades de alimento, e os estoques nos Estados Unidos estão ficando cada dia menor, no Brasil estão apertadíssimos. Então, essa pressão de demanda pede realmente uma correção de mercado que eu acho que vai levar algumas boas safras para a gente realmente voltar para um nível de preços como a gente se acostumou, aqueles níveis bem mais baixos em dólar. Quer dizer, é uma demanda que não é aquela gigantesca, aquela que domina os olhares dos vendedores, mas que aos pouquinhos ela vai minando o estoque e vai dando essa condição positiva aí para o mercado. Perfeito. E até mais do que o volume de negociação, confirma o fato de que há escassez. Uhum. Né? Eles estão fazendo o que for necessário para conseguir o grão físico, eles estão fazendo. E eu acho que isso essa confirmação, assim, o patamar de preços de soja de $9, soja de $8, eu acho que até não corrigir algumas dessas questões estruturais, vai ser difícil a gente voltar para aqueles níveis, porque nós estamos num novo cenário fundamentalista. Tem a safra brasileira, aí tem as expectativas de plantio nos Estados Unidos, mas também lembrando que nesse patamar de preço, eles brincam que aqui tem as fazendas são menores e os quintais são grandes. Então, nesse nível de preço, você acaba com o quintal e planta soja, né? Então, esse nível de preço pede área, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e eventualmente isso tem um ajuste fundamentalista, mas isso é uma coisa mais de meses ou anos, não de semanas, né?
E daí outro ponto que você tinha ponderado, Aaron, a questão dos prêmios ainda altos. Você já antecipou algumas coisas para a gente, em determinada região já houve um arrefecimento dos prêmios, outras estão mantendo os prêmios, mas já não evoluem mais, mas tem uma região dos Estados Unidos que ainda premia bem, e é a região que tem uma logística mais favorável para exportação chinesa, é isso? Ou para exportação asiática? Sim. Se você olha o mercado de prêmios, uma das áreas que mais foi afetada pela guerra comercial com a China foi justamente a região norte, que eles mandam os grãos de trem para a costa oeste dos Estados Unidos e de lá de barco para a Ásia. E essa região ainda continua com prêmios bem aquecidos, bem mais forte do que nas outras regiões, né? E principalmente comparado com anos anteriores. O que demonstra que ainda tem essa demanda acontecendo. A Ásia continua comprando soja dos Estados Unidos. Essa demanda continua ativa. Mais um fator refletido. Mais um fator de suporte para os preços. E daí, Aaron, você me falou que outra coisa interessante de analisar é a questão da ausência de notícias. Geralmente, quando existe aí uma ausência de notícias, é normal que o mercado caia. E não é isso que está acontecendo, certo? Perfeito. Quando você tem... Deixa eu só ver aqui qual que é... Parece que teve um probleminha técnico. Voltou? Está normal? Voltamos, já estamos te vendo já. Tá. E quando você tem um mercado que você tem uma abundância de grãos ou você tem estoques suficientes, aí toda notícia é altista, aí você tem um pouquinho de ganhos nos preços, aí se não tem mais nada altista, a tendência dos mercados é recuar, porque digamos que os compradores, se eles só esperarem, vai ter que abaixar o preço e eles compram mais barato. Mas quando você tem escassez, quando você tem estoques apertados, o contrário é verdadeiro. O comprador, qualquer queda nos preços, ele tem que comprar, senão não consegue. Então, a gente está vendo um mercado em que, na ausência de notícias, na ausência de fatores de baixa ou qualquer coisa, em vez de cair, ele continua firme, continua subindo, segue a tendência de alta. Pensa que ele está meio que flutuando para cima. Isso confirma que há uma demanda real por baixo desse mercado. Que aí combina a questão técnica de tendência de alta, combina a questão fundamentalista. Tem comprador debaixo desse mercado. Agora, chega um ponto que é caro. Os $12 não conseguiram ser superados e alguma hora isso vai quebrar e os mercados vão estar satisfeitos, né? Ou pelo menos até dispostos a esperar. Aaron, você acredita que o $12 é ainda uma resistência muito forte? É aí talvez o marco da máxima das cotações aí nos Estados Unidos? Eu pessoalmente acho que é precoce. Parece para mim que tinham muitos pedidos de venda travados em $12 e as compras não foram suficientes para superar essas ordens aí de venda que foram bem próximas ali dos $12. Mas se a gente voltar a achar um piso e superar os 12, uma movimentação similar aconteceu na casa dos 10, muitas ordens de venda próximo dos 10, mas a gente conseguiu superar e depois que superou os 10, aí foi para cima e foi para cima bem rápido. Então eu acho cedo falar que o 12 é a máxima, eu acho precoce. Pode ser, mas eu acho precoce chegar a essa afirmação. Muito bem. De qualquer forma, então, a gente ainda tem uma tendência de alta para os preços, mas uma tendência que aos poucos vai se desacelerando. Não significa que a gente não vai ver continuidade da alta, mas o ritmo dela daqui para frente vai ser mais lento. Sim, e os fatores, né? Os mercados não sobem para sempre. Mesmo se a gente tiver 2 ou 3 dias de ganhos extraordinários, chega um momento que está caro, né? Não sobem para sempre. Muito bem.
Qual que é a sua dica, Aaron, para quem está nos acompanhando nesse momento? O que ele precisa ficar atento e principalmente fatores que vão ajudá-lo a entender, a fazer o melhor planejamento da comercialização? Perfeito. Eu acho que é muito importante. A primeira coisa que eu diria sobre comercializar é tenha um plano. Faça um plano, um projeto de como você vai comercializar. Que nem você faz um orçamento para a lavoura, faz um plano de comercialização, volumes e preços. A gente trabalha aqui na empresa, a gente trabalha com sinais de venda, e a gente teve sinais de venda ali na casa dos 12. Então, a gente vende quando tem as oportunidades de vender, mas não tudo de uma vez. Vende num pico, espera o próximo sinal de venda, vende de novo. Então, eu diria assim, para os produtores que ainda têm soja da safra passada, que eu acho que são poucos no Brasil, mas câmbio, premium e Chicago, tá bom já o preço, né? Eu acho que tá na hora de estar vendendo, né? Tá bom de vender essa soja que tá valendo ouro hoje. Para vendas para safra, eu começaria a travar algumas vendas também para safra e pensar ali um pouquinho mais estrategicamente aonde você quer chegar, né? Legal. Belas dicas, Aaron Edwards, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, mais uma vez trazendo informações e pontuando aí fatores importantes que ajudam a gente a entender essa movimentação do mercado. Obrigado por enquanto, volte sempre. Obrigado, abraço. Grande abraço. Tá aí, direto dos Estados Unidos, Aaron Edwards conversando aqui com a gente e trazendo as informações do mercado. Mercado que encerrou no vermelho no dia de hoje, você acompanha agora comigo aí na sua tela. Janeiro, 11 dólares e 63 centes por bushel, 5 pontos de baixa. Março, 11,63, também queda de 5 pontos mais 75. Julho, 11,59, uma queda de 5 pontos mais 25. E o agosto, 11 dólares e 38 centes por bushel, recuando 6 pontos mais 25. São os números da soja. Milho também no vermelho, dezembro, 4 dólares e 14 centes por bushel, 5,75. Para março, 4 dólares e 20 centes por bushel, 5,75 de queda também. O maio, recuando 5 pontos mais 25, fechou a 4 dólares e 23 centes por bushel. E o julho, 4 dólares e 24 centes por bushel, 5 pontos mais 25 de queda também. Esses são os números do milho. Vamos conferir também o fechamento do trigo. Trigo encerrando também no vermelho. O primeiro vencimento perdeu 15 pontos mais 25, fechou a 5 dólares e 65 centes por bushel. Os demais vencimentos perderam aí 7 pontos. Março fechou a 5,78, maio 5,81 e julho da mesma forma 5 dólares e 81 centes por bushel. São os números de hoje do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Continue com a gente.